Tá. Se Jesus não é o Senhor, ele ainda não é o Salvador. E tem um pouco a ver com aquele negócio de você ser convertido ou convencido? Tem. Tipo assim, Tem. porque convertido é aquele que admira, mas que também obedece e cumpre o que ele fala. O convencido é a pessoa que fala, não, Jesus é muito legal, ele era muito fera. Posso né? lhe dar um exemplo? Pode. Certa feita, Jesus estava em Jerusalém e um dos mestres, membro do Sinédrio, principais dos judeus, chamado Nicodemos, foi ter com Jesus. Uhum. De noite, com medo de ser visto conversando com Jesus, porque Jesus já era bem execrado naquele tempo pelos líderes de Israel. E ele vai e tece elogios rasgados a Jesus. Mestre, sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Uhum. Ou seja, a teologia dele estava certa, ele estava convencido, está tudo correto. Jesus é vindo da parte de Deus, ninguém podia fazer os milagres que Jesus fazia, e Deus era com ele. A teologia dele está correta, ele é convencido dessa verdade. O que Jesus responde para ele? Em verdade te digo, se tu não nasceres de novo, não podes ver o reino de Deus. Ou seja, ele era convencido, mas não era convertido. Tem gente como Nicodemos ainda hoje. E é o trabalhar do Espírito Santo muito aí. Só Deus pode mudar o coração. Uhum. O homem não muda a si mesmo. Aliás, o profeta Jeremias usou uma ilustração muito bonita, aliás, muito eloquente. Ele diz assim, assim como o leopardo não pode mudar as suas manchas e o etíope não pode mudar a cor da sua pele, tampouco nós podemos mudar a nós mesmos. Não tem esse um versículo desse? Tem, Nossa, eu nunca li isso. Devo ter lido, mas não parei para... Está lá em Jeremias. Tá. Ou seja, você não pode mudar a você mesmo. A transformação não é autoproduzida, ela é operada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Boa, muito bom. Aí, perguntando sobre a presbiteriana, o que muda da igreja presbiteriana com relação às outras igrejas, como Batista, Assembleia, Congregação, sei lá, outras denominações? Quais são os principais pilares? Bom, veja bem, nós temos várias denominações evangélicas protestantes, né? Dentro do ramo histórico e dentro do ramo, nós chamaríamos de pentecostal. Eu entendo que só tem uma igreja, só tem um rebanho, só tem uma família. Jesus só tem uma noiva. Não importa a placa denominacional, se você tem a Bíblia com palavra de Deus, se você crê que Jesus Cristo é o Salvador e o Senhor, se você crê que Deus é soberano, se você crê que Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo planejou, executa e consuma a nossa salvação, então você faz parte dessa família de Deus. As placas mudam, a igreja é una, é única. Agora, as denominações têm suas características. Primeiro, como, por exemplo, sistema de governo. Então você tem uma igreja que é episcopal, onde você tem um bispo que comanda, você tem uma igreja congregacional, que é as igrejas batistas, assembleanas, onde a assembleia, onde a igreja local tem a sua independência, e você tem a igreja presbiteriana, que é uma igreja conciliar representativo. Então nós temos concílios, conselho da igreja, presbitério, sínodo, supremo concílio, onde a igreja local é administrada pelo seu conselho, pastores e seus presbíteros, que são eleitos pela assembleia. A igreja presbiteriana é uma igreja extremamente democrática. Ela é um modelo do que é democracia, onde você tem líderes eleitos pelo povo, que representam o povo. Entretanto, há determinadas decisões que esses líderes não podem tomar. Por exemplo, eu vou comprar um terreno para construir um templo. Essa liderança não pode fazer isso, a não ser que reúna a assembleia e os membros da igreja tomem a decisão. Votar 50% mais um. Mais um. Por exemplo, eu não posso, como pastor da igreja, escolher os meus líderes. Não, você vai ser meu presbítero, você vai ser... Não, a assembleia escolhe esses líderes. Boa. Então é uma igreja democrática. Democrática. Existem diferenças também na administração dos sacramentos. Então, por exemplo, há igrejas que são aspersionistas, há igrejas que são imersionistas. A igreja presbiteriana é aspersionista. Outras igrejas são imersionistas. Que vai batizar por aspersão. Por aspersão e outras... por mergulhando. Você tem, por exemplo, diferenças na administração do batismo. A igreja presbiteriana, por exemplo, por entender a doutrina da aliança, batiza os infantes, que não é a mesma coisa do batismo católico. É diferente.
A forma pode ser a mesma, o conteúdo não. Porque no contexto católico, o batismo age ex opere operato, desculpe da expressão latina. Gastando, significa... hein? Gastando, hein? Latim, ó. E significa que o batismo opera por si mesmo. É por isso que no catolicismo, uma criança não pode morrer sem ser batizada, porque ela morreria pagã. O que faz da pessoa um cristão é o batismo. Como li certa feita uma placa num cartório. A certidão faz o cidadão, o batismo faz o cristão. A igreja presbiteriana não entende assim. Tá. Nós não cremos que o batismo regenera, só o Espírito Santo regenera. Mas entendemos que, por causa da doutrina da aliança, assim como Abraão recebe a instrução de circuncidar os filhos no 8º dia, a lei estabelecia isso, e ele fazia parte da aliança, assim também o batismo faz. É o símbolo Seria da uma aliança. consagração? É a mesma coisa, por exemplo, para fazer parte lá na velha dispensação, tinha que circuncidar. Tá. Aí fazia parte da família. Aqui na nova aliança, assim como a ceia do Senhor substitui a Páscoa, nós entendemos que o batismo substitui a circuncisão. Tá. Então, é a entrada na família de Deus. É um selo visível de uma graça invisível. Tá. É assim que nós entendemos. Tá. Mas essas distinções é muito importante dizer. Não é essência. Nós podemos ter diferenças da forma, mas não do conteúdo. Tá. Por exemplo, vamos falar da questão da escatologia. Você tem pré-milenista, você tem pós-milenista, você tem amilenista, você tem dispensacionalista. São 4 correntes de interpretação sobre a segunda Só uma vinda. pergunta rápida. Foi o livro mais difícil de escrever, Apocalipse? Foi o primeiro que eu escrevi dos comentários. Caramba, começou pelo pior, entre aspas. Nossa, é complexo, hein? O livro de Apocalipse, muita gente tem medo dele.